Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Boa tarde, Brasil! São 4 horas e 5 minutos. Palmas pra você que está ouvindo mais uma vez o Arena CBN. Arena CBN. William. Através dos 99.1 FM do seu rádio e também através das nossas plataformas digitais, YouTube, aplicativos, enfim, são várias plataformas digitais. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. Está no ar o Arena CBN. Torcedor da Ponte Preta tá com um sorrisão aqui, ó, de orelha a orelha. O torcedor do São Paulo não para de rir, vai fazer um mês. O torcedor do Santos, ele ainda tá pé da vida com o rebaixamento, mas pelo menos tá comemorando alguma coisa. Agora o torcedor do Corinthians é palavrão pra tudo quanto é lado, porque o Timão está numa crise sem fim. E o torcedor do Palmeiras na expectativa como diz o hino, salve o Corinthians, literalmente. Já a equipe do Palmeiras joga outro, o torcedor do Palmeiras tá apreensivo, o torcedor do Bugre, hein, ó, também tá ansioso, porque hoje tem jogo importante contra a Internacional de Limeira. Eu tô certo ou eu tô errado? A minha abertura foi boa ou ela foi ruim, William? Tudo bem? Boa tarde, Lupe, Carlão. Boa tarde, Eliel, onde estiver. Fábio Scheiber, onde estiver também. Olha, muitas torcidas contentes, algumas apreensivas. Hoje jogão, hein? Jogaço. Um clássico do interior, porque Guarani Inter de Limeira é clássico. O Bugre e o Leão. Clássico. A Inter campeã de 86, campeã da Série B do Brasileiro. Isso. E o Guarani bicampeão brasileiro, já que é campeão brasileiro da Série A e da Taça de Prata de 81. Bem como lembrado, não? William. Como não? E quem é campeão também por aqui é o Sarcófago. Que sempre. Que nunca beira a zona de rebaixamento, está sempre em evidência positiva, meu caro Antônio Lupe. E feito com muita maestria por William Cabelo, que mergulhou no Acervo EP, né? Mudou aí, EP. Tivemos uma mudança na nomenclatura do setor, né? Uma Mas mudança de conceito, ganhamos estética, caneta, como é que chama? Post-it. É marca, né, Cabelo? Mas Bottom. Bottom eu não ganhei. Talvez, mas ganhará. Oh, muito obrigado. Era pra ter falado, né? Deu infelizmente, não deu participou ruim. do treino. E você sabe, né? Se você for dar o seu bottom pra mim, dá pra todo mundo. O pessoal fica com ciúme, viu? Vou pensar Pra colocar aqui no crachá, né? Aquele, bonitinho, né? É um pingente. Um mimo, né? Um mimo. É um mimo. Um souvenir. Tudo bem, Carlão? No mínimo estranho.
Tudo ótimo, Antônio Lupe, uma quinta-feira aí. Eu tinha um bottom da CBN, mas sumiu. Desculpa. O meu. Não, mas tudo tranquilo, uma quinta-feira de muita felicidade pro torcedor Ponte Pretano, apreensão para o Bugrino, mas que pode se transformar em felicidade ao final, né, desta quinta-feira. E vamos lá, vamos fazer muita resenha hoje e discutir o que aconteceu lá no Santa Cruz. Nossa, hein? Eu acho que foi algo irreconhecível. Foi um momento atípico, né? Um momento adverso. Eu acho que o torcedor Ponte Pretano ele vai me entender. Que semana maluca. Primeiro a Ponte tem um pênalti aos 40 e todos os minutos no Moisés contra o São Bernardo. Que é algo raro. Depois ela vai no Santa Cruz e dá de 3-0. 3-0 e com autoridade, hein? Com autoridade. Lupe foi testemunho ocular. E ele gostou do que eu vi o que aconteceu lá. Isso mesmo. Aliás, parabéns pela toda a equipe. A junção Ribeirão e Campinas, ela é extremamente alvissareira. União sinistra, né? Como já diria algumas torcidas organizadas. O Fábio Chaib tá conosco? Tá. Fábio Chaib, tudo bem? Boa tarde. Tá feliz, Fábio? Fábio Chaib tá nervoso porque Palmeiras e Ituano? Tem Palmeiras hoje, hein? Contra o Ituano, que jogão, hein? Coração dividido. Nossa, 9h, não perca. E aí, Lupe, tudo bem? Chegou bem de viagem aí? Tudo certo, Fábio Chaib. Tudo na paz. Que bom. Saudade dos amigos aqui. Abandonou, hein? Olha, tá precisando vir. Amanhã estarei por aí. Ainda bem, viu? Tá precisando vir. Tá precisando. Tá precisando. E eu fiquei curioso e até empolgado com uma notícia que saiu agora à tarde aí, né? Que a FIFA pretende utilizar um cartão azul, promover a utilização do cartão azul, uma nova regra no futebol mundial, como forma de punir por 10 minutos, sacar o jogador da partida por 10 minutos, caso o jogador faça alguma simulação, falta de jogo, ou até mesmo vá contra o árbitro, xingando o árbitro, alguma coisa assim. Uma nova forma no futebol está vindo aí, né? Uma nova regra do futebol. Vamos ver se vai funcionar bem no futebol brasileiro também, caso seja aprovado pela International Board. Eu ouço essa história de cartão azul desde quando eu aprendi o que era bola. Aí até hoje não logrou êxito esse negócio. Não dá, e com todo respeito, né? Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, mas não dá certo. Tem no handball, né? O handball não é cartão, é os 2 minutos. Sim. Onde o jogador ele é punido, ele tem que ficar 2 minutos fora e o time joga com 1 a menos durante esse período. Mas não cabe, sabe? Porque se for dar cartão azul pro simulação, vai ter que acabar o jogo antes da hora, porque vai todo mundo simular do time que tá ganhando. Cera, né? Eu acho que é mais questão de educação, principalmente aqui no Brasil ou no futebol sul-americano. E agora tem uma outra vertente aí, há uns 5 anos mais ou menos. O goleiro faz qualquer defesa um pouco mais difícil, ele já cai, ele já desaba. É muito chato, né? É muito chato. Poderia ter um rigor maior com relação a esta situação. Ou uma educação realmente para o jogador sul-americano para evitar esse tipo de situação. Hoje é dia 8 de janeiro. Sabe o que é comemorado no dia 8 de janeiro, William? Dia 8 de fevereiro. Fevereiro. Rapaz, ixi, olha, opa, errado. Opa. Eita, eu tava colocando janeiro aqui. Vamos fazer o seguinte, então, enquanto eu descubro que dia que é hoje. No dia 8 de fevereiro, sim, nós tivemos um jogo envolvendo a Ponte Preta. A Ponte Preta. A Ponte Preta. Ela entrou em campo e o jogo que o William Cabelo ele separou para o sarcófago de hoje aconteceu no mesmo ano dessa música. Ó! Se fosse o outro, já ia mandar o quê? Ele ia falar que era... Ele ia falar que era Metallica. Talvez Sepultura. E você sabia que isso irrita alguns ouvintes? O pessoal acredita, cara. Mas imagina. Outro dia tinha um aí alucinado. Com a nossa brincadeira. Cara. Poxa, não fica triste, não. É isso, daqui a pouquinho a gente volta com o sarcófago na reta final do Arena, que já é uma tradição do Rádio Campineiro. Já é consagrado. Já é consagrado o sarcófago do Arena. É o seguinte, hoje aqui, já achei, 8 de fevereiro, hoje é dia internacional da internet segura, ou seja, Carlão, você que fica vendo esses sites que não é seguro, hoje você não pode comemorar. Tome cuidado. Tome cuidado. Então hoje é o Dia Internacional da Internet Segura. Mas hoje a enquete vai ser do Corinthians, tá? No CBN Esportes, eu,
Carlão de Freitas, Fábio Chaib e Júlio Nascimento, estávamos comentando sobre a situação do Corinthians. O Corinthians está na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, é isso mesmo. 16 clubes, 2 serão rebaixados. E hoje, se o campeonato terminasse hoje, Sim. o Corinthians estaria na Série A2 do Campeonato Paulista. Jogaria contra o Primavera, se não cair, né? Não, vamos tirar o Primavera, porque o Primavera tá na zona de rebaixamento da Série A2. Não, ainda não. Tá Comercial e Monte Azul ainda. O Monte Azul perdeu ontem? Não, ganhou, mas pelos critérios de desempate. Então o Corinthians, se os campeonatos terminassem hoje, o Corinthians jogaria contra o Primavera. O Velo Clube, o Rio Capivariano, Claro, o São José, que pode subir. o Taubaté, O Comercial, que tá na zona do rebaixamento. o Monte Azul, o Oeste. e por aí vai. Então é o seguinte, você acha que o Corinthians vai ser rebaixado no Campeonato Paulista? O maior vencedor estadual vai jogar pela primeira vez na história a Série A2, pelo que tudo se desenha? Mande sua mensagem através do 991869070. Pode mandar áudio, a gente gosta bastante de áudio. 991869070 DDD 19. Eu conto com sua participação porque você, ouvinte CBN, faz parte do Arena. Bonito, você nos abraça. Na nossa técnica está Marcelo Abreu, o grande Marcelão. E no streaming, Daniel França. Está no ar o Arena CBN. Aluguel de Monk. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e monks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. O seu supernovo está na Sim Seminovos. Atenção! Você que é da região de Campinas e está procurando pelo seu seminovo com baixa quilometragem, garantia de procedência e revisão cautelar em dia, o seu lugar é na Sim Seminovos. Localizada em Campinas, no Jardim do Trevo, Pissarrão. Nossa nova loja está de braços abertos para te receber com veículos de qualidade e toda a infraestrutura. A segurança na negociação do Grupo Sim que você já conhece. Agora também na hora de comprar seu seminovo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Que tal encontrar os amigos no Gil depois do expediente para aquele tradicional chopp gelado, enquanto saboreia os melhores salgados e lanches da cidade? Há 86 anos, o Giovanetti conecta diferentes pessoas e gerações que criam suas próprias tradições nas unidades. Siga giovanetti.campinas nas redes sociais e curta a saborosa experiência que é um patrimônio de Campinas. Giovanetti, renovando a tradição. Se beber, não dirija. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Vamos lá, são 4 horas e 17 minutos. Ô, Carlão, ajude o ouvinte a responder a enquete. Vai. Você é um cara vivido no futebol. Você já viu muita coisa nesse mundo chamado futebol. Isso, esporte bretão. Você, pelo que conheço, você viu mais coisas ruins do que coisas boas. Então eu queria ouvir da sua boca. Como é doce o mel. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Quem cantava isso aí? Copacabana Beach. Copacabana Beach. Anos 90. É o seguinte, o Corinthians, Carlão de Freitas, Sim.
repito, por tudo que você já viveu no futebol, por tudo que você sabe, por tudo que você tem de experiência na bola, o Timão cai ou não cai no Campeonato Paulista? Olha, Antônio Lupe, que a nação corintiana me perdoe, até porque eu tenho raízes corintianas e não sou um torcedor do Corinthians, mas admiro a força do Corinthians, né, a torcida, tenho memórias afetivas relacionadas ao Corinthians. Não vai cair. Não precisa gritar também, né? Mas Antônio Lupe, Cabelo, Fábio Schaibe, que está ali em território inimigo em São Paulo, que eu já percebi pelo cenário, e nação corintiana, merecia a queda. Por tudo que o Corinthians vem desconstruindo nos últimos anos, eu esperava uma administração do Augusto Melo bem melhor do que as anteriores. Pode até se confirmar esta minha expectativa, mas o começo está sendo pior do que os antecessores, então merecia um rebaixamento. Mas não vai cair o Corinthians. Vai sofrer, hein? Até porque estamos terminando a 6ª rodada. Vai sofrer, precisa vencer aí pelo menos umas 3 partidas. Mas o Corinthians não cai, não. Eu também não acredito que caia, não. Eu vou fazer a pergunta pra você, mas de uma outra forma. William Cabelo, por tudo que você conhece, por tudo que você já viveu no futebol, e pelo pouco que te conheço, vivendo mais momentos ruins do que momentos bons, o Corinthians vai ser rebaixado no Campeonato Paulista ou não? E o porquê? Não, o Corinthians não vai cair, porque é o seguinte... Vocês têm medo da torcida? Não tenho medo, não. Não é essa questão, não. O Corinthians vive essa fase conturbada, essa turbulência que parece não ter fim, mas não é a primeira vez que o Corinthians frequenta essa zona de rebaixamento. Historicamente, vira e mexe, pega na década de 80, em algum momento da década de 90, o Corinthians flertou lá com a parte de baixo da tabela. Mas na hora H, na hora que precisava dar uma resposta, o Corinthians sempre se superou. Mesmo que seja na base da raça, seja como for. E a força da torcida. Não creio que o Corinthians vai cair. Inclusive, o próximo jogo do Corinthians é contra a Portuguesa. Que é um confronto direto. Um confronto histórico, na Neoquímica Arena. Muita rivalidade. Acredito certeza de casa lotada, e eu acho que nesse fim de semana contra a Portuguesa começa a recuperação corintiana. Fábio Schaibe, você que não tem tanta experiência no futebol como o William Cabelo e também como o Carlão de Freitas, mas você que viveu mais experiências boas do que ruins, você acredita que o Corinthians... Eu vou mudar a pergunta. O que é pior? Não leve a mal, tá, Fábio Schaibe? O seu áudio quando você tá no Palmeiras ou o time do Corinthians? Eu acho que o Corinthians não cai, não, viu? Eu vi muitas coisas ruins também no futebol, viu? Bastante vezes. Mas eu acho que o Corinthians não cai, não. Vai ter um fato novo agora, a troca do técnico. Geralmente consegue dar uma alavancada no time. O Corinthians tem um treinador novo, um plantel também que não é ruim. Pela qualidade técnica dos adversários, acho que o Corinthians não vai cair, não. Mesmo porque, como o Cabelo disse, tem um jogo direto já com a Portuguesa nesse final de semana. Pode, com a vitória, já passar e distanciar da zona de baixo da tabela. O Corinthians vai enfrentar adversários mais fracos também na Neoquímica Arena, como o Santo André, que está na parte de baixo, a própria Portuguesa. Eu acho que pela qualidade técnica dos adversários, o Corinthians não cai, não. Bom, tem que tomar cuidado com o brasileiro, né? O brasileiro é muito mais difícil aí. Sim. Tem que engrenar, fazer de uma forma diferente. Bom, então vamos ouvir a opinião dos ouvintes. O Corinthians vai ser rebaixado ou não? Timão, que ontem perdeu o clássico para o Santos na Vila Belmiro, 1-0. E quis o destino, né? Que a regra a lei do Arena, ela não foi aplicada. Porque no cara a cara que nós fizemos ontem, o Santos dominou. E o que acontece quando tem esse domínio por parte de um time no cara a cara do Arena? O adversário ganha. E ontem essa tese foi por água abaixo. Vamos então ouvir o que o ouvinte do Arena acha sobre o Corinthians. Se ele vai ser rebaixado ou não. Boa tarde, galera da CBN de Campinas, do Arena. Anderson Simoni de Vinhedo. Ó, tô esperando vocês aqui na charcutaria comer um torresmo de rolo, hein? Coisa boa.
Você esqueceu da Portuguesa, aí foram todos os times e falou da Lusa, cara. Acho que não foi só eu, não. Como Muita assim, gente hein? da Portuguesa, né? Mas eu acho que o Mas a Corinthians não Portuguesa cai não, hein? eu também Nem acho. minha Lusa. Grande abraço. Com Deus. Valeu. A Luz eu acho que não cai. O Corinthians eu acho que vai ser rebaixado. O Corinthians vai ser rebaixado. Essa é a minha opinião. Vocês são clubistas, vocês opinam com o coração e vocês têm medo da torcida do Corinthians. O torcedor do Corinthians sabe. O torcedor do Corinthians sabe que se não tiver algo diferente, vai ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Mais um. Fala, meus amigos do Arena, Alex de Mojimirim. O Alex. É muito triste o que está acontecendo com o Corinthians, né? Eu espero realmente que continue assim. Seca Pimenteira. O torcedor rival, ele também não perdoa, né? Ah. Ele quer ver o adversário passando sufoco. O torcedor do Palmeiras tá rindo à toa, Ele né? não tem compaixão. Não tem ele é compaixão. implacável. Isso é triste Ele é hoje, no implacável. mundo que a gente vive. Opa! Aí não, hein? Aí mexeu com o coração do palmeirense. Mais um. Boa tarde, galera do Arena CBN. Beleza? Francisco de Jundiaí. Ô, Lupe, permaneça à frente desse programa. Você é muito melhor do que o Eliel. Ah, mas ele é alguém a mais que eu. Carlão, manda um abraço pro João, seu pai. Opa! De quem vos fala. Será O nada. fã número 1 do João valeu, Carlos. obrigado. Ô, saudade. Saudade. Mas, em relação ao Corinthians, eu não acho que vai cair, apesar que o meu desejo é enorme que isso acontecesse. Vai, Palmeiras! Torcedor, ele não deseja, né? Tem mais um? Vamos mais um. Boa tarde, pessoal do Arena. Cláudio do Jardim Proença, Bugrino. Grande, Cláudio. Se Tem o Corinthians Bugre, hein? vai ser rebaixado, eu não sei, mas eu vou torcer para isso. Seria legal, hein? Seria clássico Corinthians e Juventus da Moca. Ó, Seria considerado um nossa, clássico Juventus que já paulistano. atrapalhou a vida do Corinthians, hein? Valeu, grande abraço. Tanto é que é conhecido como o moleque travesso, É, né? O Juventus travesso. da Mooca. Da Moca. Aí, o Juventus tá bem, Cabelo, na 2? Eu não tô acompanhando. Tá Tá no posição G8. intermediária. Mas classificaria se o Não, campeonato... não. Tomou 5 ontem. Tomou 5 É, no São José. tomou ontem, 5. 5-0. É, Tomou tá bem, cinco. tá bem. Tá caminhando. Se der- Não logrou isso, Não logrou no dia isso de ontem, mas é um campeonato longo. Que faz parte. Eu não ouvi a coletiva do treinador, mas ele falou assim: não, a gente tem que. Essa derrota vai servir de lição, o campeonato é longo e a gente já vai reagir na próxima rodada. Sérgio Soares. Sérgio Soares. Opa, mandaram uma mensagem aqui pra mim. Ixi, Eliel Almeida. Opa, Nossa deu ruim, hein? Senhora. Eu já nem vou ouvir, eu já vou mandar pro ar, porque se for bronca vai todo mundo demitido. Vamos ver aqui. Eu não vou ouvir, hein, Eliel? Vai. Se mandou mensagem e tiver alguma coisa, ele fala que tá em reunião e grava áudio, vira um rolo danado. Vamos ver o que ele mandou. É isso aí, o Marcelão, é o número, deixa eu ver, 15, é o número 15. 15, faixa 15. Fala, pessoal do Arena. Como eu queria estar com vocês aí hoje, mas devido a inúmeros compromissos, reuniões, agenda cheia, não consegui. Justamente hoje que o William Cabelo me traz um jogo fresco na memória. Primeiro ano do Sertãozinho na Série A, ele me traz um jogo de Ponte e Rio Branco de Americana. Que jogo, hein? No ano de 2007. Como poderia me esquecer desse jogo, hein? Obrigado, viu, Léo Almeida? Mas eu vou falar pra Obrigado, você, Léo. ele tem o dom de estragar as coisas, né? O cara não Boa. tá aqui e fica enchendo a paciência. Ganhou lá, da esse aí gente. ganhou o gol de Vanderlei, né? É isso aí? Aí, Lucas. A gente trabalha por semanas. Não, a gente trabalha. Tem a produção, a pesquisa. Aqui, ó. a edição. Aí o ouvinte manda aqui. O Eliel trabalha 12 por 36. O Rodrigo que manda mensagem pra gente. Bom, rapidinho, são 4 horas e 27 minutos. Eu começo com você, Fábio Scheib. Rapidamente, o Santos mereceu a vitória ontem em cima do Corinthians, né? Pra gente matar esse assunto. Mereceu, sim, principalmente pelo primeiro tempo. O Santos teve mais volume de jogo, conseguiu marcar um gol, podia ter feito até mais. O Corinthians tentou algo no segundo tempo, mas mesmo com o técnico interino, o Kozlowski, né? Acabou ficando. Não conseguiu muitas chances claras de gol. O Santos mereceu a vitória. João Schmidt jogando muito bem com o Pituca no meio-campo, formando um bom meio-campo. Parece que jogam há anos já o meio-campista João Schmidt e o Pituca também, que voltou do Japão. Né? O João Pituca e o Diego Schmidt, né? Ô, Cabelo, o Santos ele tá dando um recado, né? Que tudo que aconteceu ano passado, principalmente o rebaixamento,
Provavelmente, é claro que tem uma diferença enorme entre Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Santos deve aí chegar às fases finais do Paulistão e também é um candidatíssimo acesso, vai só passar pela Série B. Por enquanto, é isso que mostra a caminhada do Peixe em 2024, né? Isso, Lupe. Assim, lógico, o torcedor santista está muito machucado em função desse rebaixamento. Não vai ser fácil curar a ferida a médio e longo prazo, mas o que o Santos tem feito, eu vejo com bons olhos essa retomada do Santos. Focar o Paulista, montar um time, se não para brigar pelo título, que eu acho que se competir com o Palmeiras, até mesmo com o São Paulo, no mata-mata, eu acho que o Santos ainda não consegue de igual para igual. Mas acredito não, o Santos vai classifica-se para as próximas fases. O Santos tem a principal ideia, objetivo nesse primeiro momento, uma boa classificação no Paulista para obtenção da vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Sim. E aí focar totalmente o resto da temporada no Brasileiro da Série B. Se não com título, mas no acesso. Então o Santos começa dá um alento para a torcida, né? Que ainda está muito machucada, mas eu acredito que o Santos na Série B do Brasil Paulista deve chegar às quartas de final, fácil, a semifinal, provavelmente. No Brasileiro da Série B, continuando nesse projeto, vejo o Santos com acesso garantido não, mas deve subir, né, conseguir o acesso na Série B, e aí voltar à normalidade, disputando Copa do Brasil, retomando o gigante Santos Futebol Clube. A opinião de Carlão de Freitas fica para uma outra, porque para opinar com o coração vai ser complicado. 4 horas e 30 minutos, a gente vai pro Repórter CBN, daqui a pouco tem São Paulo e também tem o duelo do Guarani hoje. Repórter CBN. Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro que se o ex-chefe do Executivo tivesse de virar a mesa, teria de ser antes das eleições de outubro de 2022. O encontro aconteceu em julho daquele ano e foi gravado. Segundo a Polícia Federal, Augusto Heleno afirmava que era preciso agir contra as instituições e as pessoas para manter Bolsonaro no poder. O ex-ministro do GSI também sugeriu a um diretor da Agência Brasileira de Inteligência que agentes alinhados ao governo se infiltrassem na campanha de Lula. A indústria brasileira fechou 2023 com alta em 10 dos 18 locais pesquisados pelo IBGE. O Rio Grande do Norte e o Espírito Santo tiveram os melhores desempenhos. Já o Ceará e o Maranhão registraram os piores resultados. Na passagem de novembro para dezembro, 10 dos 15 lugares verificados apresentaram taxas positivas. Os destaques foram Pernambuco e Amazonas. Por outro lado, Rio de Janeiro e Paraná mostraram as reduções mais intensas. O candidato à eleição presidencial na Rússia, Boris Nadezhdin, disse que a Comissão Eleitoral Central do país se recusou a registrar a candidatura dele. O político se opõe abertamente ao presidente Vladimir Putin. O órgão informou que encontrou assinaturas falsas do candidato e de apoiadores. Segundo a comissão, alguns nomes eram de pessoas mortas. Numa rede social, Boris disse que não concorda com a decisão e que vai recorrer à Suprema Corte russa. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4 horas e 32 minutos. Mário Quintino vem chegando aqui no Arena CBN para atualizar a situação das estradas em toda a região. Tudo bem, Mário? Opa! Ô Mário, eu acho que tem que clicar no botão. Eu não tô ouvindo o Mário, hein?
Opa! Tá clicado. Agora logrou êxito. Vai, Mário! Tudo certo? Tudo bem, Mário? Boa tarde. Vamos lá então, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo falando da rodovia dos Bandeirantes aqui em Campinas, que tem bastante lentidão para quem vai em direção de São Paulo. A gente está acompanhando, Lupe, porque acontece ali de uma carreta que se acidentou ainda ontem. Então, atenção, você que passa a altura do quilômetro 88, a lentidão começa ainda no 95. Aqui em Campinas, a rodovia Anhanguera é o melhor caminho para quem vai em direção de São Paulo. Inclusive, você consegue seguir pela Anhanguera e depois acessar o anel viário Magalhães Teixeira para seguir aí pela Bandeirantes em um trecho que não há lentidão. No sentido do interior, atenção pela Anhanguera já aqui em Campinas, aí tem trânsito intenso perto da John Boy Dunlop. Falando também rapidamente da Santos Dumont, ainda com lentidão na altura do Osiel, para quem vai em direção de Indaiatuba, atenção, tem reflexo também na Avenida Prestes Maia. Lupe. Obrigado, Mário, que volta daqui a pouquinho no ponto final para atualizar também a situação do trânsito aqui em Campinas e nas estradas em toda a região. São 4 horas e 34 minutos. Na AutoZone você encontra as melhores ofertas. Amortecedores Nakata, a partir de R$ 119,95. Aproveite! CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na Audi Center Campinas, agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de R$ 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite, essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupe. São 4 horas e 36 minutos. Vamos falar um pouquinho dos nossos filhos, como diz Carlão de Freitas, porque ontem deu a louca na macaca. Ela foi até a minha querida e gloriosa Ribeirão Preto, é onde ela se sente muito bem à vontade. Estádio Santa Cruz, na maioria das vezes. É claro que tudo tem a sua exceção. Inclusive o Luan quis lembrar ontem do jogo, coitado, das redes sociais do menino ferveram, né? Jura? Verdade? Ele teve que bloquear uns 3, 4. A galera veio pesada em cima dele, né? Aliás, neste momento está aberto o carnaval na Bahia, hein? Olha, Veveta fazendo show da galera. A maior festa popular do Brasil. Sem dúvida. Está no ar. Está no ar. Como é gostoso Já o carnaval. começou o carnaval. Eu tô preocupado com o Marco Guarizo, hein? Olha. Marco Guarizo, num momento desse, ele tá on fire, né? Por ali. Você imagina. Ele adora o carnaval. Olha aí, Carlinhos Brau, Grande hein? Carlinhos Brau, verdadeiros baluartes da festa de Momo, né? Já diria ele, a namorada, hein? É verdade. Tá com sede? Água mineral. Água mineral. E outros grandes sucessos de... sem dúvida, né? Mas você desfocou o programa, Carlão. Desculpa. Da Ponte Preta, que esteve em Ribeirão. E fez 3-0 em cima do Botafogo. A vitória maiúscula, imponente, uma vitória sem... Como é que fala? Deixar margem, sem né? deixar pra margens à dúvida. E o João Brigatti ousou, hein, ô Carlão de Freitas? E William Cabelo e Fábio Chabe, eu começo com você, Cabelo.
Você assistiu primeiro? Você assistiu ou tava... Assisti na íntegra. Eu você assisti, assistiu ou você já tava no grau? E eu ouvi pela CBN, parabéns mais uma vez pela transmissão, toda a equipe. A Ponte Preta foi... Faz Pix, parabéns, eu tô ganhando. Faz... Então, mas a Ponte Preta, ela uma proposta de com 3 zagueiros, legal. E o João Brigatti teve ontem, finalmente, um trabalho digno. Não, digno sempre teve, mas assim, foi muito bem o João Brigatti. Talvez a melhor partida foi da o que eu disse hoje de todas as passagens no CBN Sports na Ponte Preta. Porque o Brigatti, Cabelo, e você foi no ponto, leu meus pensamentos, porque é o seguinte, o Brigatti ele é reconhecido por ser motivador e com méritos, né, pela energia, por ser um motivador. Eu até brinco, ponte pretanismo, né? Aquela coisa. Aquela vibração. Isso. Mas ontem, eu acho que na trajetória do Brigatti, ele teve bons trabalhos no Sampaio Corrêa, no Paysandu. Sim. Mas ontem, efetivamente, sai o Brigatti apenas então somente motivador, né? E entra um Brigatti treinador, estrategista. E ele disse aqui no microfone de Antônio Lupi que ele trabalhou esta equipe, a formação de ontem, por apenas 30 minutos. E as mudanças foram radicais, inclusive de esquema. Sim. 3 zagueiros, 2 estreantes, o retorno do Iago Dias. João Gabriel seguro. Do lado direito. Ou seja, não sei o que vai acontecer com a Ponte. Prefiro não me empolgar. Não. Continuo colocando a Ponte como uma incógnita. Mas ontem, o trabalho do João Brigatti, eu não sou muito desses caras, que o treinador ganhou o jogo, que o treinador virou o jogo, eu não gosto muito disso. Mas ontem, o Brigatti foi treinador de futebol. Não só o enérgico Brigatti, o Ponte Pretano Brigatti, mas ontem ele foi treinador, com mudanças, com variações, e uma Ponte Preta fatalista letal. Quando A Ponte Preta ela foi letal. Então, nas horas que precisava, ela definiu. Eu acho que se tem uma noite, a carreira do Brigatti é longa, né? Vai ser longa. Já é longa e tem muito a percorrer ainda. Mas eu acho que ele tem que colocar a partida de ontem assim, né? Como E outro destaque, o Elvis. O senhor do time. O Elvis. Quando o Elvis está focado, eu acho que a Ponte Preta é uma peça imprescindível nesse quebra-cabeça do João Brigatti. Lembrando que eu analiso a coisa da seguinte forma: 12 pontos, sem muita empolgação, comemoração, sim, mas calma, gente. 12 pontos, tem um jogo difícil contra o São Paulo no sábado, pedreira. Isso vai ficar para amanhã, mas de repente até um empatezinho no sábado eu vejo com bons olhos, chega a 10 pontos. E a Ponte, quem sabe, num momento posterior, almejar algo a mais no campeonato, que seria muito legal. Nesses 2 jogos, né, a gente foi até o Canindé e também acompanhamos a Ponte em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Também acompanhamos o Guarani. A CBN está se esforçando para acompanhar todos os jogos fora também. E uma coisa chama a atenção. O Luan ontem, que é da CBN Ribeirão, durante a transmissão, não tem como uma pessoa que não acompanha o dia a dia da Ponte olhar para o Elvis e falar da forma física. Sim. Porque ele é um jogador que não tem o físico de um atleta, né? Mas ele tem o talento. E ontem o Luan, antes do jogo começar, ele vendo no aquecimento, ele falou, cara, o Elvis ele tá um pouquinho maior, não tá? Em relação ao ano passado, eu falei, ô Luan, ele é desse jeito aí, não vai melhorar, não vai mudar. Só que quando a bola, se ele tiver bem, de cancha, né, de pulmão, se a bola cair no pé dele, ele sabe o que fazer. E quando o jogo começou, foi justamente o comentário do Luan. Ele falou assim, a gente até estava falando da forma física dele. Só que quando a bola cai no pé do Elvis, vai sair alguma coisa. Pode ser que a jogada não seja concluída, ou porque ele pega um pouco forte, ou o jogador não acompanha o raciocínio do Elvis. Mas sempre sai alguma coisa diferente. Então, o Elvis, e tem um outro detalhe que isso a gente não até percebe em campo, mas ontem eu vi na saída do campo, que eu fiquei lá no vestiário esperando, inclusive ele nos atendeu aqui, depois da vitória por 3-0. O Elvis, ele incorporou o líder do elenco. Que bom. Ano passado, eu não via ele assim. Esse ano, nos jogos que a gente acompanhou, ele pega os jogadores, depois da vitória, ele leva os jogadores até a torcida, que marcou presença lá no estádio Santa Cruz. Quando eles vão em direção ao vestiário, é ele que puxa a fila.
E eu queria entrevistar o Iago pra saber se ele cruzou ou se ele chutou aquela bola do primeiro gol. Eu acho que ele cruzou. E o Elvis, cara, parece filme, ele vem na frente e aquele monte de gente atrás, sabe? O líder, o cara, o cérebro. Sim. E aí todo mundo, o Elvis parou, vamos falar. E aí todo mundo entrou no vestiário. E o vestiário do Santa Cruz, o visitante, você ouve tudo o que é falado ali porque ele fica muito próximo da sala de imprensa do Botafogo. E era ele quem falava. Era ele quem dava os parabéns. Mas com essa mensagem, ganhamos mas ainda falta muita coisa para acontecer no ano. Então eu acho muito importante destacar esse comportamento de líder do Elvis. Ele assumir esse papel, essa liderança positiva, além da leitura, do olhar clínico que ele tem em campo, ele assumir essa postura, eu tenho mais experiência, tenho bagagem. E outra coisa, e né? O grupo a gente vira e meia, quando a gente vai falar do Elvis, a gente sempre ressalta a condição física. Ele sempre foi, o Lupe tocou no... Ele sempre foi um pouco mais fortinho, um pouco mais cheinho, sempre foi. Ano passado eu acho que ele deu uma exagerada, mas esse ano a gente percebe ele focado. Sim. Ele está participando praticamente de todos os jogos sem ser substituído, apenas nos finais, né? Pra ganhar o aplauso, natural. Tem jogado bem, assumindo a responsabilidade. E outra coisa, cara, a gente brinca, mas se no futebol profissional, se tem um cara que tá meio rechonchudinho e joga de 10, joga de atacante, ele é o bom. Ele é bom. Vamos pegar Elvis, Walter e por aí vai. Neto, Adriano Codorna. E só antes do Fábio Chaib falar, põe essa mensagem aí do ouvinte pro Chaib. Boa tarde, Arena. Que prazer falar com vocês hoje. Depois de um 3-0 maiúsculo. Tem que dar parabéns pra Toninho Lupe, que foi pra Ribeirão, voltou com os 3 pontos, menina pé quente, tá bom? Tem que valorizar mais ele aí, viu? E, Chaib, valeu pelo palpite, amigão. Você foi o único aí que foi no Botafogo, né? Você e o repórter lá de Ribeirão, Amaral. Parabéns. Continue sempre assim. Abraço. Vai lá, Chaib, eu vou te dar o direito de resposta. Eu fui mais pelo retrospecto do campeonato. O Botafogo estava super bem. Tinha tomado apenas um gol até ontem, né? Ponte Preta conseguiu esse feito de marcar 3 gols. Uma partida de almanaque mesmo da Ponte Preta. Vamos contextualizar também que começou o jogo já com 1-0 praticamente, né? Marcou o primeiro gol. E eu queria também ressaltar a boa partida do Pedrão, né? Do goleiro, que ontem foi muito bem também. O Botafogo estava atrás do placar, veio para cima, fez uma grande defesa numa bola que poderia ser o gol de empate do Botafogo. E também lembrar do Jé, que agora é o artilheiro do campeonato, sempre muito bem na frente do arqueiro, agora na frente do goleiro, conseguindo marcar os gols importantes que até o ano passado não estava saindo. O Jé muito bem nesse Paulistão aí, artilheiro do campeonato, e a Ponte Preta pegando uma semana ótima, né? Apesar do empate com o São Bernardo. O São Bernardo é o 3º colocado na classificação geral, um grande time. O empate já no final com o São Bernardo, marcou 6 gols na semana. O ataque está funcionando agora, finalmente. Agora a gente muda de assunto, vamos descer a avenida, porque hoje tem Guarani e Inter de Limeira, 9h30 da noite, o Bugre em busca da reabilitação. Você quer palpitar, Chaib? Quem vence? Hoje dá Bugrão, sem dúvida. Primeira vitória do Guarani em casa na tabela, no Campeonato Paulista. Tá nervoso agora. E eu tô imaginando uma grande partida do Regis hoje também. O Regis vai se encantar, vai começar a levar o Guarani pra frente nesse Paulistão aí. É exatamente isso, ô Carlão. A novidade hoje deve ser o Regis, né? Além do Vanderlei no gol, as informações do Júlio. O Vladimir, né? Perdão, Vladimir. O que eu falei mesmo? Vanderlei, não. Também não deixa de ser um bom goleiro. Vanderlei, né? tá no Mirassol, né? E o Vladimir no gol, mudanças na equipe pra buscar aí essa primeira vitória em casa e também a reabilitação. Mudanças radicais, né? Entra o Vladimir, eu acho que muito mais pelo que representa o Vladimir do que propriamente pela qualidade, porque eu sinceramente eu não vejo o porquê do Douglas Borges ser substituído. Teve alguns questionamentos, né, na derrota para o Mirassol. Eu, sinceramente, não consegui enxergar falha. Talvez ali um posicionamento e tal, mas nada para comprometer a trajetória dele como titular do Guarani. Mas é a opção do Humberto, ele trabalha diuturnamente com essa rapaziada. O Vladimir tem uma liderança no vestiário importante do Guarani, experiente, e ganha esta oportunidade. Mas, sem dúvida alguma, a expectativa está em cima do Regis, como ele vai se comportar. O Guarani precisa dele, o Guarani precisa da qualidade de um meia de organização como é o Regis, e a gente espera que ele esteja
próximo daquele Regis versão 2021 que tanto fez sucesso com a camisa do Guarani. Partida de hoje considero chata. Difícil porque a Inter de Limeira ela vem de vitória sobre o São Bernardo e teve um descanso, né, na última rodada, enfrentaria o São Paulo. O São Paulo ficou na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e a gente sabe como é importante o descanso, a refrigera, né, dar uma refrigerada, né, encher o tanque novamente. Então eu acredito em dificuldades, mas o Guarani vai 1-0, ganha da Inter. E eu também acho que o Guarani vence. E a expectativa, apesar do horário 9h30... 9h30 da madrugada. 9h30, mas tá perto do carnaval, o tempo tá legal hoje. Olha lá, Salvador é tá? em festa. Que beleza. Quem sabe o Brinco de Ouro esteja assim também, mas, né? Lotado, o tobogã, lotado, né? velho. E o Guarani... mas agora você falou um negócio, o torcedor precisa ir mais dos dois times, tá? Ó, Ponte e Guarani, o torcedor precisa acompanhar. Nós temos um amigo aqui... Apesar que a galera judia dos horários, né? O horário também não ajuda, é verdade. Mas nós temos um amigo aqui... O cara que marca o horário, ele nunca foi no estádio. Nós temos um amigo aqui da empresa, da engenharia, que já está de cabana lá. Mauricião? Ele é frequentador? Não, ele é bugrino. Olha aí. 7 O Mauricião é bugrino? Nossa. Ele já vai direto, sai daqui, vai direto? Sai daqui. Mas ele marcou que vai jogar bola hoje, ué? Cuidado, hein? Pode. Mas é das 8 às 9, dá pra ir. Dá pra ir, cuidado, ele pode, de repente, dar um... A gente precisa trazer ele aqui pra dar um pitaco, né? Porque ele entende do riscado, né? Muito. E assim... Pra fazer o contraponto ao cabelo. Isso, também. né? Porque o cabelo tá falando muito com o coração. Eu acho também, mas assim... E o meu coração diz que o Guarani ganha hoje. Expectativa... Não! A expectativa de um grande público para Guarani e Inter de Limeira. É isso aí. São 4h49. Daqui a pouco tem um palpitão. A gente vai falar do São Paulo amanhã, porque tem São Paulo e Ponte. A gente já junta tudo e já faz um rescaldo. Mas o São Paulo do Carpini tá dando muita alegria. Ele vai chegar gigante aqui. Vai chegar. Ele começou na Ponte, o Carpini, né? Como jogador. Jogador. A projeção dele foi na Ponte Preta, né? Da base pro profissional, mas ele jogou no Atlético Paranaense. Mas ele jogou no profissional da Ponte. Jogou Vadão, pô. Teve contra o Corinthians. Aliás, mandei mais para Heitor Esmeriz. Olha só. De Thiago Carpini na Ponte Preta. Mas como técnico, ele começou no Guarani. Teve aquela arrancada surpreendente na Série B 2018, né? 19, né? 19. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta com o sarcófago. Tem muita mensagem, porque hoje a nossa enquete é para saber se o Corinthians vai ser rebaixado. O torcedor mandou muitos áudios e a gente vai colocar no ar. E também tem o palpitão da rodada, porque hoje tem jogos pelo Campeonato Paulista. Não saia daí, o Arena volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Carnaval 2024. Para curtir os dias de folia, preserve os bens culturais das cidades. Respeite o próximo e a comunidade à sua volta. Lugar de lixo é na lixeira. Xixi na rua, nem pensar. Antes de viajar, verifique os itens de segurança do seu veículo. E se beber, não dirija. Cuidado com a sua saúde. Prefira alimentos leves e saudáveis. Proteja-se do sol e beba bastante água. Atenção com as crianças em lugares movimentados. É importante a identificação dos pequenos com uma pulseira ou crachá. Não se esqueça de estabelecer pontos de encontro. E lembre-se, assédio não. Divirta-se com responsabilidade e aproveite o carnaval da nossa região. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 52 minutos, estamos de volta com a Arena CBN. Grande abraço aqui pro Edu. O Eduardo mandou mensagem pra gente aqui. Ele mandou uma grande polêmica, mas eu vou esperar, viu, o Edu, o jogo de hoje, tá?
Mas é uma pauta boa que você mandou aqui. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Jonathan. Daqui a pouco os áudios, hein? Daqui a pouco a gente vai mandar mensagem de áudio. Deixa eu pegar só texto aqui por enquanto. Rapaz, boa tarde. Não dá pra elogiar. Falei ontem que era a melhor sequência do Eliel e hoje ele já falta. E amanhã é sexta, depois é carnaval, hein? Então tudo indica que o Eliel só em março. E fica mandando mensagem aqui. Boa tarde, amigos. Se o Corinthians estiver caindo, é só chamar o Grafite. JP de Moraes. É verdade, hein? O Grafite salvou, né? Tadinho do Juventus. Boa tarde, galera do Arena. Cláudio de Campinas. O Corinthians não irá cair. Vai classificar a fase de mata-mata e vai disputar o título ainda. Aguardem. Tá otimista, hein? Já disse que quem ri por último ri do Corinthians. Ei, Corinthians. No assunto cartão azul, deixa eu pegar a opinião aqui. Concordo com o Carlão. Tudo passa pela educação dos atletas e pela fraqueza dos árbitros. Se continuar a esperteza dos jogadores e o desprezo dos juízes, não adianta nada ter a escala inteira de cores de cartão. Deixa eu pegar o nome dele, que é o Maurício Gontijo. Grande Maurício, obrigado pela mensagem, viu? Vamos fazer o seguinte, sábado vamos... Olá, boa tarde. Com esse elenco do São Paulo, dá pra ser campeão ou apenas disputar o mata-mata? É o Sérgio de Montemor. Rapidinho. Campeão. São Paulo dá pra ser campeão? E aí, Cabelo? São Paulo, sim. É candidato do Palmeiras. E aí, Chaibe, com esse elenco, São Paulo consegue o título? Claro, São Paulo tem um ótimo elenco. Vai disputar também o Brasileirão, hein? Beleza. Boa tarde. Quem mandou aqui? O Carlão, que é o... lá, seu amigo, hein, Carlão? Eita. A Paula mandou mensagem. Eu me atrapalhei todo, viu, Paula? Ela ficou desesperada que eu falei janeiro. Ainda bem que avisaram, é verdade. Porque se o Cabelo não avisa, eu ia tocar direto. Vamos abrir o sarcófago. O William Cabelo mergulhou no acervo EP e resgatou um jogo da Ponte Preta que aconteceu no dia 8 de fevereiro de interrogação. O duelo foi contra... o Rio Branco de Americana. O Rio Brancão de Americana, time do Carlos Cabela. Abraço, aliás, o Carlos Cabela virou conselheiro esse ano, conseguiu a carteirinha. Que bacana. Sócio, torcedor e conselheiro do... Ele tá querendo colocar SAF, mas tem ali uma rejeição. Investidores. Mas o Cabela, ele faz parte faz parte da comissão que foi instalada para... E também na SAF do Rio Branco. Quem que entrou do time do Rio Branco faltando poucos minutos pro jogo acabar? Mas vamos fazer o seguinte, o Eliel já estragou, né? Já estragou. Então vamos fazer o seguinte, sem palpites hoje, vamos pro VT, pra você que tá no YouTube, o VT do jogo do sarcófago desta quinta-feira, pra você que tá no FM, fique com o áudio da reportagem. E provou por que é matador. Aproveitou o cruzamento de André Cunha e fez 1-0 aos 27 minutos do primeiro tempo. Aos 3 minutos do segundo tempo, após escanteio cobrado por André Cunha, Carlinhos escorou para a cabeçada certeira de Vanderlei, que foi comemorar com a galera. E essa música, né, que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago do Linkin Park. What Have Done. Uma música de 2007, que o senhor Eliel Almeida, abraço, Eliel, grande. tudo, né? Eliel já... Mas vamos lá, Rio Branco 0, Paulistão 2007, Rio Branco 0, Ponte 2, a Ponte vai Aranha, André Cunha, depois Jonathan, Anderson, Emerson, depois Zacarias e Julian, Ricardo Conceição, Carlinhos, João Marcos e Dick, depois Ezequiel, Vanderlei Finazzi, técnico Nelsinho Batista. E para o Carlos Cabela, Rio Branco de Americana, do técnico Rui Scarpino. Adir, Nailton, Marcelo Magalhães e Felipe, Edson Mendes, Rodrigo Pontes, Fábio Baiano, depois Rossini, Rodrigo Batata, depois Dadá e Vainer, Leandro Love e Rodriguinho, depois Baquim. Pode fechar. O Rui Scarpino, eu lembro um trabalho dele muito bom, só que não conquistou o acesso. Não conquistou. Foi na Série A2 com o Capivariano, que tinha Leandro Pereira no ataque. Que era Leandro Banana na época, e o Silas, um atacante que faleceu. Fazia gol pra caramba. Jogou no Guarani, eu acho. O Rui Scarpino treinou 8 anos também, no interior. O Guarani ele jogou em 14, acho. Exatamente. Eu acho que foi em 14. Foi em 14? Acho que foi em Campeonato Paulista da Série 2, 2014. O Comercial fez 7-0 no Juventus no domingo de Páscoa e fez 7-1 na Portuguesa. Nossa. E só subiu por causa do saldo de gols, porque ele foi jogar com o Capivariano do Rui Scarpino, que perdeu. Classificava 8, formava 2 grupos de 4. Os 2 melhores subiam e faziam aí a decisão, o mata.
Então o Rui Scarpino era o técnico do Capivariano, eu lembrei desse. Era o antigo Carlos Conag, hoje é Arena Carlos Conag, né, lá em Capivari. Lá em Capivari. Ô, Marcelão, vamos com algumas mensagens de áudio? Fica à vontade, pode soltar, os ouvintes mandaram mensagem. É o seguinte, ó. Coincidência ou não, 2007 teve esse jogo de sarcófago. Então, não é coincidência, mas 2007 o Corinthians também não ia cair. Nossa! E caiu. E caiu, né? Então caiu. Já sabe, né? Corinthians vai cair. Boa analogia, hein? Boa, mais um. Fala pessoal, tudo bem? Ricardo de Campinas. Infelizmente o Corinthians não vai cair, vai sobrar pra Lusa. Acho que a Lusa é a bola da vez. Um abraço aí pra vocês. Não vai não. Mais um. Mais um. Vai. Bom dia, amigos da CBN. Um abraço a todos aí, especialmente ao carnavalesco aí, Carlão de Freitas. Isso. Tá Domingo começa a reação do Corinthians. O Garro já demonstrou que tem cancha. Tá chegando aí Igor Conrado, Mateuzinho, Coronado. Gustavo Henrique pra zaga. Então vai dar uma melhorada muito boa. Vai classificar em segundo, vai eliminar o Bragantino e vai pra semifinal. O Corinthians é o Corinthians, né? Se deixar... Boa tarde, Arena CBN. Boa tarde. Eu não acredito que ontem, a hora que o Gé entrou em campo, ninguém falou para ele, Gé, você tá pendurado, vai devagar. No outro jogo contra o São Paulo, no mínimo, você já vai arrastar 2 marcando você, que você é artilheiro. Não é possível, cara. Essa mania de tirar a camisa, pular no alambrado, isso tem que acabar, cara. Aí, ó, era o jogo para ele se consagrar se ele faz um gol contra o São Paulo, pô. Boa tarde aí. Concordo, mas acho que as regras são muito duras em relação à comemoração. Mas aí a gente pode debater isso aí na próxima semana. Que isso aí é um tema que exige tempo. Exige tempo. Mais um. Saudações, elite do Arena. Elite. É o seguinte, o Corinthians, se ficar nessa sequência de oferecer oportunidade para esses pseudos atacantes aí, que é desnecessário dizer o nome, vai ser um grande bônus para os adversários do Corinthians nesse Campeonato Paulista. Então, eu acredito que a salvação do Corinthians está lá no Sub-15 lá. Vai lá no Sub-15 lá que resolve tudo. Sub-15 é muito novo. Se continuar assim, moiou, papai. Beleza, tem muitos áudios, não vai dar tempo de colocar todos no ar. Grande Ari, Marcelão, hein? Que dupla, hein? Ari goleiro, só chutar no canto direito que é gol. Não pula, só pula pra esquerda. Vamos lá, hoje tem Palmeiras e Ituano. Quem vence o jogo, Fábio Scheibe? Palmeiras. Ixi, vai. Tá mudando de tu? Onde ele tá lá? Olha lá. Se ele tivesse lá na casa dele, ele ia falar Ituano. Tá lá. O Ituano tem uma vitória apenas, justamente contra o Corinthians, né? Não faz gol há 4 jogos. Acho que foi ver o negócio da festa junina, né? Que já tá chegando, ele já tem que organizar a barraca quem que vai cuidar da barraca do beijo, barraca da pipoca, cachorro quente, quentão. Foi lá o vinho quente. Foi lá no Palacete da Tia Leila. Isso. Parece que esse ano vai ter a quadrilha verde, vai ter. Todo mundo fantasiado de Tia festa Leila, junina. quanto tem pra gastar? Isso, foi ver quanto tem de orçamento. Né? Isso. Ou se ele vai ter que colocar alguma coisa. E aí, ô Cabelo, quem vence? Palmeiras ou Ituano? Palmeiras. E aí, Carlão? Palmeiras. Ituano vence hoje 1-0. Mirassol e Santo André. Mirassol. E aí, Cabelo? Mirassol. E aí, ô Scheibe? Gozado que nesse jogo, os dois, qualquer resultado complica o Corinthians. Se o Mirassol ganhar, abre 6 pontos do Corinthians na segunda colocação. E se o Santo André ganhar, o Corinthians é lanterna. Quem ganha, Scheibe? Mirassol. Mirassol. Temos Guarani e Inter de Limeira. O Scheibe já falou Guarani. Quem vence, Cabelo? Guarani. Quem vence, Carlão? No sofrimento, Bugre. Também acho que o Bugre vence hoje e coloca fim a essa sequência negativa. E a gente vai acompanhar todos os detalhes desse jogo a partir das 9h30 da noite com a narração do Cabela, Rafael Pio, Adriano Almeida, Carlão de Freitas e o Arena está chegando ao fim. Mas amanhã a gente volta para falar de tudo do final do meio de semana e também do final de semana do futebol. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. Vem aí o ponto final. Valeu. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes.